Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um programa Adoração. É o seu encontro com Deus através do estudo da palavra. Não saia daí, que logo nós vamos abrir a palavra de Deus e eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai falar ao teu coração. Olá, eu sou o pastor André Flores e eu tenho a alegria, neste momento, de oferecer para você um presente aqui da TV Novo Tempo. Sim, esta revista, a revista Eu Creio. Sabe, eu acredito que muitas vezes você já teve vontade de ler a Bíblia, ou quem sabe até mesmo já leu a palavra de Deus, mas não entendeu muito daquilo que você leu. A Bíblia, de fato, ela é um livro que é uma carta de amor de Deus para todos nós, uma carta de amor de Deus para você, mas às vezes você fica em dúvida como estudar a Bíblia, como entender os seus ensinamentos. E nesta revista, Eu Creio, você pode aprender a Bíblia usando ela de forma temática. Por exemplo, qual é a origem do mal, como Deus criou todas as coisas, o plano da salvação, se Deus tem um plano para a sua vida. Sim, Ele tem um plano para a sua vida. E você pode conhecer tudo isso através da revista Eu Creio. Ela é um presente da TV Novo Tempo para você e basta você pedir através do telefone 0 Operadora 12 2127 3121 ou pelo WhatsApp 12 98 244 4449. Peça agora mesmo a sua revista Eu Creio, receba esta bênção aí na sua casa. Amém? Queridos, o tema de hoje, ele é um tema muito empolgante, é um tema que toca muito no meu coração e eu quero compartilhar com você e eu convido você para abrir comigo a palavra do Senhor neste momento. E nós vamos abrir no livro de 2 Reis, sim, o segundo livro dos Reis, no capítulo 2, no versículo 1. Mas antes de nós lermos a palavra, eu já estou com ela aberta aqui em minhas mãos, nós vamos fazer uma oração. Ore comigo nesse momento. Querido Deus, é muito bom, ó Pai, nós podermos abrir a Tua palavra e conversarmos com o Senhor através do estudo dela. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos cubra nesse momento com o Teu Espírito, que o Senhor me use para que não seja aqui um homem a falar, mas o Teu Espírito através de mim. Com o perdão dos meus pecados, agracia-nos, Senhor Deus, com esse estudo, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Eu quero ler nesse momento, como eu já estava falando para você, o relato que nós encontramos aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 2. Acompanhe comigo. Você tem aqui uma história muito linda de Elias, quando Elias estava para ser tomado ao céu, e a palavra do Senhor nos diz: quando o Senhor Deus estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, veja o que Elias disse a Eliseu. Ele disse assim: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim eles desceram a Betel. Então, dos discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu Eliseu: sim, eu sei. Fiquem quietos. Imaginem que resposta estranha, não é verdade? Calai-vos, disse Eliseu. E o texto bíblico, ele continua dizendo que isso aconteceu por 3 vezes. Quando Elias saiu de Gilgal para ir a Betel, agora quando ele sai de Betel e vai a Jericó, acontece a mesma coisa. Disse o Espírito do Senhor a Elias: Elias, vai para Jericó. E Elias chegou para Eliseu e disse:
Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me tem enviado a Jericó. Sabe o que foi que Eliseu respondeu para Elias? A mesma coisa. Ele disse assim, olha, tão certo como vive o Senhor, que está sobre nós, eu não te deixarei. E ponto final. E eles partiram, os dois, de Betel para Jericó. Quando eles chegaram lá em Jericó, eles se encontraram com, de novo, alguns discípulos da escola dos profetas que lá estavam. E aqueles jovens, que eram estudantes ali da escola de profetas, olharam para Eliseu e disseram assim, Eliseu, tu não sabes que o Senhor tomará o teu senhor e elevará ele por sobre a tua cabeça no dia de hoje? Qual foi a resposta de Eliseu? Bom, ele disse assim, é lógico que eu sei, fiquem quietos vocês. Ele como que estivesse dizendo assim, eu sei disso antes mesmo do que vocês, fiquem quietos. E aconteceu então pela terceira vez. Elias chegou para Eliseu e disse assim, Eliseu, o Senhor está me enviando agora ao Jordão, fica aqui. Bom, você já pode imaginar qual foi a resposta de Eliseu? Eliseu olhou para ele e disse, não, tão certo como vive o Senhor, que está sobre nós, eu não vou te deixar, e ponto final. E os dois partiram então para o Jordão. Quando eles chegam no Jordão, Elias, ele toma o seu manto, ele tira a sua capa, ele fere as águas do rio Jordão e os dois passam pelo rio em seco. Imagine a cena. É como se Elias estivesse indo à frente, Eliseu andando atrás. Quando eles chegam do outro lado do rio, agora sim, eu quero ler de novo essa passagem na Bíblia para você. E essa passagem está no versículo 9 do mesmo capítulo 2. E diz assim, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Uau! Agora eu quero que você preste atenção comigo. Veja bem o que foi que Eliseu pediu. Ele disse assim, Elias olhou para ele e disse assim, Eliseu, fala logo o que você quer, ok? Antes que eu seja tomado de ti. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim, escuta, por que você não me larga? Eu já disse para você ficar lá em Gilgal, em Betel, em Jericó, mas você não me larga. O que você tanto quer de mim? Sabe, já aconteceu com você alguma vez de você querer tanto uma coisa que não queria fazer qualquer outra coisa senão antes de receber essa bênção que você esperava? Assim estava com Eliseu. Havia algo em Elias que ele queria tanto que ele não poderia fazer outra coisa senão antes de receber esta bênção. Quando eles chegam ali no Rio Jordão, passam o rio, então Elias olha para eles assim, o que é que você tanto quer? E ele diz, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Assim que diz a Bíblia. Sabe, eu sei que você está pensando que esse espírito que Elias ele tinha e que Eliseu queria dele, às vezes a gente pensa assim, Eliseu queria uma porção dobrada do Espírito Santo. Será que é isso mesmo que ele pediu? E eu quero que você atente os olhos comigo na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, eu quero uma porção dobrada do teu Espírito. A Bíblia não diz do Espírito Santo. A Bíblia diz que Eliseu pediu do Espírito de Elias. Uau! Você já havia reparado isso na Bíblia? E a pergunta que eu faço então é, que espírito era este que Elias tinha, que Eliseu queria 2 vezes mais? Bom, Elias olhou para Eliseu e disse assim, se você me vir quando eu for tomado de ti, então você vai receber esse espírito. E de fato, foi assim que aconteceu. A palavra de Deus então diz que eles continuaram caminhando,
E um carro de fogo com carruagens de fogo levaram Elias para o céu. Elias deixou o manto dele cair. Eliseu tomou o manto que Elias deixou cair. Eu leio agora o versículo 14, que diz assim: tomou o manto de Elias que ele deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um e para outro lado, e Eliseu passou. E vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O espírito de Elias. A pergunta que eu faço é: que espírito era este que Elias tinha, que Eliseu queria tanto, queria 2 vezes mais? Será que era a capacidade de operar milagres? Alguns comentaristas dizem que cerca de 5, 6 milagres foram operados pelo profeta Elias e cerca de 11, 12 milagres foram operados por Eliseu. Seria, então, a capacidade de operar milagres? Será que Eliseu queria 2 vezes mais a capacidade de ouvir a voz de Deus como Elias ouvia? Note, ele diz assim: o Senhor me enviou de Betel a Jericó, de Jericó ali ao Jordão. Seria essa capacidade de ouvir? Você gostaria de ter essa capacidade clara de ouvir a voz de Deus, assim como Elias ouvia? Eu gostaria muito de ter essa capacidade. Imagine só. Imagine se você tem que escolher um curso para estudar, para a faculdade, a escolha de um namorado, de uma namorada, de uma casa, de uma mudança, a capacidade de ouvir a voz de Deus. Eu pergunto para você, será que é isso que Eliseu queria? O que é que ele queria tanto? A palavra de Deus, e eu quero abrir com você outros 2 textos da Bíblia, nos revelam algo muito interessante. O primeiro texto que eu quero ler aqui para você está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e eu vou ler ali o versículo 16 e 17. Essa passagem da Bíblia está falando daquele dia em que Zacarias estava no seu turno de templo e um anjo apareceu para ele, dizendo que ele teria um filho, que deveria dar a ele o nome de João, e que João, este João Batista, você já deve ter ouvido falar da história dele, não é verdade? Seria aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias, de Cristo Jesus. E veja o que foi que o anjo disse para Zacarias. Ele disse assim, agora eu leio aqui o capítulo 1, versículo 16, diz que ele, o teu filho, João Batista, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. João Batista, como você viu aqui, ele viria no espírito e poder de Elias. Veja, este espírito é aquele espírito que Eliseu tanto queria. Que espírito é esse? Eu faço uma pergunta para você e para nós refletirmos. Onde está o Deus de Elias, que operou tantos milagres através da vida de Elias, que operou tantos milagres através da vida de Eliseu? Será que esse Deus é o mesmo Deus hoje? O mesmo Deus que pode operar milagres hoje? Um Deus que pode operar milagres na sua vida, no seu ser? Ou esse Deus é só um Deus do Antigo Testamento? Sabe, queridos, faz algum tempo eu li um livro, e esse livro se chama Revolução do Espírito. Eu recomendo a você. Você pode buscar na Casa Publicadora Brasileira o livro Revolução do Espírito. Esse livro mudou a minha vida. E no primeiro capítulo do livro, eu li uma história que impactou a minha vida para sempre. A história de Gao Hongtse. Gao, ele era um jovem na China. Imagine, a China, um país comunista. E Gao estava estudando ali a Bíblia e aprendeu a palavra do Senhor, e ele foi batizado, começou a frequentar a igreja, mas Gao ele tinha algumas limitações. Gao não sabia ler, não sabia escrever, e Gao ele tinha um problema também de memória. Mas Gao ele queria muito fazer alguma coisa para Jesus. Um dia, logo após o culto, no sábado de manhã, acabou o culto, ele foi para casa, ele não tinha ninguém por ele, não tinha família, enfim. Quando ele chega em casa, conta a história, que Gao ele se ajoelhou e ele fez uma oração a Deus. Sabe qual é a oração que ele fez a Deus? Ele disse assim: Senhor Deus,
eu quero fazer alguma coisa para ti. Eu quero fazer alguma coisa por ti, Senhor. Eu quero ser útil para o Senhor. Mas o Senhor sabe, eu tenho dificuldades de memória, eu não sei ler nem escrever. Senhor, como eu faço? Senhor, eu queria fazer alguma coisa, qualquer coisa para ti. E o relato diz que Gal não sabe quanto tempo ali ele ficou orando, mas ele derramava o seu coração diante de Deus. Será que eu estou falando para alguém aqui hoje que também tem derramado o seu coração diante de Deus? Sabe o que aconteceu com Gal quando ele estava derramando seu coração diante de Deus? Gal, ele ouviu uma voz falar em alto e bom tom ao lado do seu ouvido, dizendo assim: Gal, leia o Salmo 62. E Gal, ele estava tão compenetrado nesta oração, que ele, como ouviu em voz alta, ele também respondeu em voz audível, dizendo: mas eu não sei ler. E a voz repetiu de novo para ele uma segunda vez, sem questionar: Gal, leia o Salmo 62. Pasmem. Gal se levantou da oração, ele foi até a escrivaninha, tomou uma Bíblia que ele havia ganhado no seu batismo, embora não soubesse ler. Ele abriu a Bíblia no Salmo 62 e ele começou a ler. Isso mesmo, imaginem. E ele foi lendo, ele leu palavra a palavra do Salmo e ele disse: meu Deus, eu estou lendo. E ele abriu a Bíblia em uma outra porção e leu novamente outra porção e outra e outra. E Gal ficou tão entusiasmado que, do jeito que ele estava, ele saiu de casa andando muito rápido, quase que correndo, para chegar à casa daquele irmão, ancião da igreja, que havia lhe dado estudo bíblico. Quando ele chega na casa daquele irmão, ele bate a porta, o irmão abre a porta para ele, e quando o irmão abre a porta, vê Gal ali suando, diz assim: Gal, o que foi que aconteceu? Ele disse: irmão, você não sabe. Ele diz assim: não, entra, por favor, me conte. Ele diz assim: irmão, você não sabe o que me aconteceu. Eu estava em casa orando a Deus, e eu pedi a Deus: Senhor, me dá a capacidade de conversar com as pessoas para falar do teu amor, mas Senhor, eu não sei ler, eu tenho problema de memória, eu esqueço todas as coisas. Senhor, eu também, mas eu quero fazer alguma coisa, qualquer coisa para ti. E quando eu estava orando, irmão, você não acredita, uma voz falou para mim no meu ouvido: Gal, leia o Salmo 62. E você acredita que eu abri a Bíblia e eu li o Salmo 62? E, irmão, o Salmo 62 diz assim, e ele foi recitando o Salmo 62 de cor. Uau! Imaginem, daí quando ele termina de recitar o Salmo, ele diz assim: você não acredita, eu estou falando de cor, agora eu estou lembrando do que está na Bíblia. Oh, queridos, você conhece alguém que já aprendeu a ler estudando a Bíblia? Um grande milagre, não é verdade? E Gal não só aprendeu a ler naquele dia, como Deus operou um milagre também de ele guardar no coração. E naquele ano, Gal, num país comunista, na China, através do seu testemunho, ele levou mais de 144 pessoas ao batismo. O que você diz? Amém por isso? Que espírito era esse que Elias tinha, que Eliseu queria 2 vezes mais? Onde está o Deus de Elias? Será que o Deus de Elias é só o Deus do Antigo Testamento? Será que o Deus de Elias é o Deus só dos discípulos nos tempos de Jesus? Será que o Deus de Elias é só o Deus que opera lá na China? Ou esse Deus de Elias também pode operar no teu e no meu coração? Eu tenho um último texto para ler para você, e esse texto está lá no livro de Tiago, que fica logo ali depois do livro de Hebreus, no capítulo 5. Acompanhe comigo essa leitura em Tiago, no capítulo 5, e eu leio assim no versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esse ponto da mensagem, do que está dizendo a palavra. Diz a palavra do Senhor que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias tinha os mesmos sentimentos, as mesmas fraquezas, as mesmas limitações, igual a nós. Ele era um homem semelhante a nós. O que é que Eliseu queria que Elias tinha tanto, que ele queria 2 vezes mais? Mas se Elias era igual a nós. Lembra da história de Elias? Você lembra que Elias, como acabei de ler aqui, ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio, não choveu sobre a terra?
E logo após esses 3 anos e meio, Elias voltou, se encontrou com o rei Acabe e disse que ele era um perturbador de Israel, que eles deveriam se encontrar lá no Monte Carmelo. Então lá Deus revelaria quem seria de fato Jeová, Deus do Senhor. E lá no Monte Carmelo Deus fez descer fogo do céu, uma grande manifestação do poder de Deus, revelando que Deus é Deus, Jeová Deus é Senhor. E aí veio chuva. Só que quando Acabe chegou no palácio real e a chuva torrencial veio, Acabe se encontrou com Jezabel, sim, sua esposa. E Acabe falou para Jezabel assim: Jezabel, você acredita o que aconteceu hoje? Nós nos encontramos no Monte Carmelo, lá estava o profeta do Senhor Elias e os profetas de Baal, nós montamos um altar ali, os profetas de Baal, e o Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. Só que os profetas ficaram o dia inteiro orando e não desceu fogo do céu. No final do dia, Jezabel, você não acredita? O profeta Elias orou. E ele orou e quando ele terminou a oração, veio fogo do céu. Consumiu toda a oferta, a lenha, as pedras e toda a água ali que estava no valo foi ali consumida por aquele fogo que desceu do céu. Jezabel olhou para Acabe e disse assim: eu não acredito que eu estou ouvindo. Como você pode permitir uma coisa dessa? Manda dizer para aquele profetinha do Senhor que amanhã mesmo eu vou cortar a cabeça dele. Se não acontecer com ele, que aconteça comigo. Ó, queridos, Elias, aquele grande homem de Deus, que operou tantos milagres e viu tremenda manifestação do poder de Deus naquele dia e durante todos os 3 anos e meio de seca que havia passado, Elias correu quase ali um bom tempo para então se esconder debaixo de uma árvore e ele clamou a Deus dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu quero dormir e não acordar mais. Senhor, eu não quero mais viver. Você já passou por isso alguma vez? Imagine um grande homem de Deus, um profeta de Deus, alguém que viu tantos milagres e manifestações de Deus dizer: eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Ó, queridos, Elias se jogou debaixo daquela árvore, ele orou a Deus e eu pergunto: será que Deus ouviu aquela oração de Elias? O que você acha, sim ou não? É claro que ele ouviu, mas Deus não atendeu como Elias ali pediu. Deus mandou um anjo do céu, o anjo tocou em Elias e disse assim para ele: filho, levanta e come, porque o Senhor tem ainda uma obra para fazer através de ti. Ó, queridos, eu quero dizer para você que Elias, de novo ele comeu, ele tornou a dormir, dizendo: Senhor, eu não quero mais viver, tira de minha vida, só fiquei eu, não tem mais ninguém por mim, eu não aguento mais. E o anjo veio de novo, tocou nele. Eu quero dizer para você nesta hora, você que está me assistindo aí, na sua casa ou me ouvindo, não importa de onde ou onde você esteja nos assistindo ou nos ouvindo, se eu falo para você que não tem mais forças para viver, que não tem mais vontade de levantar da cama, que não consegue mais se levantar para enfrentar as lutas do dia, eu digo para você hoje: Deus ainda tem um plano para a sua vida e tem milagres para operar através de você. Amém. Acredite nisso. E assim como foi com Elias, se você não tem mais vontade de viver, Deus envia hoje um anjo a você dizendo: filho, filha, você é minha, você me pertence, eu estou por ti, eu estou ao teu lado, eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para te dar forças, eu estou aqui para te receber, eu estou aqui para te ajudar, porque eu sou o teu Deus. Na segunda vez que o anjo tocou em Elias, Elias comeu aquele alimento e Deus cumpriu as suas promessas através do profeta Elias. Mas ele era um homem o quê? Semelhante a quem? Semelhante a nós, aos mesmos sentimentos, aos mesmos desejos. Onde está esse Deus de Elias? O que precisa acontecer conosco? E eu quero então concluir para você lendo um outro versículo da Bíblia, uma história que quando Deus chega ali, Jesus, na verdade, no capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos, alguns discípulos chegam ali e um homem chega com o seu filho até Elias, até Jesus, melhor dizendo, e diz assim: Senhor, eu convidei os teus discípulos para eles curarem o meu filho que é possesso de um espírito mudo e surdo, mas eles não puderam fazer, eles não puderam fazer. E Jesus disse: há quanto tempo acontece isso com ele?
E o pai disse assim, Senhor, acontece desde a infância, já há muito tempo ali, como se Jesus estivesse agravando o problema no coração daquele homem. Então, Jesus disse assim, tragam para mim o menino. E quando chegam com o menino até Jesus, Jesus chegou ali, o menino perto dele, o Espírito tomou ele, lançou ele no chão, e ele rilhava os dentes, espumava pela boca, e então os discípulos e Jesus e aquele homem olharam para ele ali e disseram assim, Senhor, esse homem, esse menino, ajuda-nos, por favor, Senhor, ajuda-nos, porque ele precisa da salvação. E Jesus olhou para aquele pai e disse assim, querido, preste atenção nisso. Jesus olhou para aquele pai e disse assim, tudo é possível àquele que crê. Entendeu bem? Tudo é possível àquele que crê. Se podes, disse o pai, Senhor, se podes, faz alguma coisa com meu filho e ajuda-me. Querido, ali estava a chave. Quando aquele pai diz assim, se podes, ajuda-me, Jesus olhou para aquele pai e disse assim, querido, não é o se eu posso. Jesus disse para ele, eu leio o versículo 23 de Marcos 9, diz assim, se podes, tudo é possível àquele que crê. Se podes tu, não é se eu posso, disse Jesus. E naquele momento o filho foi curado. Queridos, preste atenção nisso que eu tenho a dizer para você. O sucesso do ministério de Elias não estava naquilo que ele podia fazer, mas no que Deus podia fazer através dele. O sucesso do ministério de Elias era devido à sua vida estar submissa e submetida ao Espírito Santo do Senhor de uma forma irrestrita, e ele cria em Deus de uma forma irrestrita. E o Deus de Elias vai se manifestar, onde se manifestar esse espírito de Elias, de crer nele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E assim como esse pai levou o seu filho, e a questão não é quando ele disse assim, Senhor, ajuda-nos, ajuda eles, os teus discípulos, mas é quando o pai clamou dizendo, Senhor, ajuda-me, ajude a mim. E se você nesse momento acreditar em Deus e disser, Senhor, ajuda-me, ajude a mim na minha falta de fé, Senhor, dá a mim esse espírito de Elias, esse espírito de confiança, Deus vai operar em ti os milagres que Ele operou assim na vida de Elias, amém? Deus vai operar em ti. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus cuide de você apaixonadamente como Ele já tem cuidado. E se você assim fizer, se você crer, se submeter, o Espírito de Deus, de Elias estará em você. E onde estiver o Espírito de Elias, você terá o Deus de Elias ao seu lado, para te levantar, para te dar forças, para te sustentar, para te dar visão do futuro, dizendo, filho, eu tenho um plano ainda para a tua vida. Que Deus te abençoe ricamente onde você estiver. Amém? Que o espírito de Elias de confiança irrestrita, submissão completa ao Senhor, como tinha Elias, que Ele te abençoe e que Ele esteja em ti e você seja ricamente abençoado, hoje e sempre. Eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, abençoe esse nosso amigo, amiga, irmão que nos assistem agora neste momento. Que o Espírito do Senhor esteja sobre ele, que exerce fé viva como exercia Elias. Que ele se agarre a Ti com esta fé, Senhor, com esta certeza de que o Senhor o está a abençoar, cuidar. Que o Senhor tem um plano ainda para a vida deste Teu filho, desta Tua filha. Que o Senhor tem uma missão através dela, que o Senhor o está tocando no ombro nesse momento, para que ele se levante, receba o poder da Sua palavra. São bênçãos que eu Te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.